Olá, pessoal, tudo bem, meus alunos do oitavo período? Como é que estão? Estamos aí já na reta final, no finalzinho aí desse oitavo período, para vocês irem já para o próximo passo, mas para isso a gente precisa passar pela nossa última avaliação, né? Então, conforme prometido, estou fazendo aqui o vídeo para que vocês possam olhar antes da prova os pontos mais relevantes para vocês chegarem lá e gabaritar, tá certo? Então, vamos lá para a nossa revisão. Eu separei aqui alguns pontos mais importantes para vocês poderem arrasar nessa prova, tá certo? Então, vamos lá para o que interessa, né? A nossa revisão final de processo do trabalho. Veja só, no processo do trabalho, a revelia é um dos pontos que a gente vai ter na nossa prova, certo? Então, o que é que a revelia fala? Ela ocorre quando o reclamado não comparece à audiência, ainda que representado por advogado. Nessa situação, a empresa é considerada revel e, além disso, ocorre a confissão ficta quanto aos fatos alegados pelo reclamante. Entretanto, é importante destacar que a revelia não retira da empresa o direito de recorrer. O que muda é a forma de notificação da sentença, pois o revel ele deve ser notificado via postal, conforme determinado lá no artigo 852 da CLT, remetendo no parágrafo 1º do artigo 841. Assim, mesmo que ausente, a empresa pode recorrer, mas será formalmente intimada por via registrada, certo? Um outro ponto importante que vai estar lá tratado na nossa prova se trata dos pedidos possíveis em reclamações trabalhistas, como, por exemplo, horas extras, periculosidade, INSS, honorários advocatícios. Então, quanto ao pedido de recolhimento de INSS, é importante saber que a Justiça do Trabalho ela é competente para executar contribuições previdenciárias, certo? Decorrente das suas decisões proferidas pelos tribunais. Onde é que a gente encontra essa fundamentação? Lá no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal. Já as horas extras, quando o empregado ele ocupa algum cargo de confiança, com poderes de gestão e gratificação superior a 40%, como é o caso, por exemplo, da função de gerente de algumas lojas, aplica-se o artigo 62, inciso 2º da CLT. Então, nesse caso, exclui-se o controle de jornada de trabalho. Lembre-se disso, que existem esses casos que a jornada de trabalho ela pode ser excluída, certo? Sobre o adicional de periculosidade, é importante lembrar que a lei determina que ele somente é devido ao trabalhador se ele estiver exposto a inflamáveis, expositivos, energia elétrica ou ele atuar em segurança patrimonial, conforme estipula o artigo 193 da CLT. Não sendo suficiente o fato da empresa estar localizada apenas em área perigosa, aquele empregado ele deve estar exposto ao risco. Já quanto os honorários advocatícios, o artigo 791 da CLT, ele fixa o limite entre 5% e 15%, sendo inválido percentual acima disso, tá certo? Outro ponto importante diz respeito à questão de apresentação de defesa no PJE. Mesmo que a contestação não tenha sido juntada ao sistema, o advogado ele pode apresentar defesa oral na audiência. E qual é o tempo que ele pode apresentar essa defesa oral? Em até 20 minutos, conforme o artigo 847 da CLT. Isso demonstra a prevalência do princípio da oralidade no processo do trabalho. Nessa situação, não se aplica suspensão da audiência nem juntada posterior de forma automática, ou mesmo que a parte ela solicite. A lei ela privilegia a defesa oral, certo? Lembre-se desse ponto. A prova também ela vem cobrando questões sobre o jus postulandi. Vocês lembram? O que é o jus postulandi? É o direito das partes atuarem em juízo sem advogado no processo trabalhista.
ele se aplica nas varas do trabalho e nos TRTs, permitindo, inclusive, o recurso ordinário, certo? No entanto, é bom vocês ficarem lembrados que não se aplica a questões de recurso de revista, agravos ao TST, mandado de segurança ou ação rescisória, conforme a súmula 425 do TST. Assim, o trabalhador ele pode ajuizar ação e recorrer, mas recorrer apenas até o TRT, sem advogado. Mas, se chegar até o TST, ele precisará obrigatoriamente contratar o seu advogado, certo? Sobre as audiências, a prova ela também vai trazer uma situação em que as partes, devidamente intimadas, não comparecem à audiência de instrução, mas apenas os seus advogados. E aí, o que é que se faz numa hipótese dessa? Nessa hipótese, como se tratava de audiência para a produção de provas e havia intimação com pena de confissão, o correto é aplicar a pena de confissão ficta, pois as partes não compareceram para depor. E a audiência ela deve seguir normalmente, sem o seu adiamento, certo? O outro ponto bastante relevante será sobre a necessidade de preposto ser ou não ser empregado da empresa. Então, veja, atualmente não é mais exigido que o preposto ele seja empregado, conforme o entendimento já consolidado da súmula 377 do TST, salvo para o micro e para as pequenas empresas. Assim, se o juiz exigir que o preposto ele seja empregado, vai caber recurso ordinário em até 8 dias, certo? Para anular uma sentença proferida com esses termos. Sobre outro tema relevante que estará lá na nossa prova, o tema da perempção. Quem está lembrado? O que é a perempção? Veja só, quando o reclamante ele falta injustificadamente às duas audiências inaugurais em ação idênticas, aplica-se a pena de perempção nos termos do artigo 732 da CLT. A consequência é que ele fica impedido de ajuizar uma nova ação idêntica no prazo de 6 meses, ainda que esse reclamante ele tenha justiça gratuita. Lembre-se desse ponto que é bastante relevante. Já em relação à representação obrigatória de advogado, lembre-se da súmula 425 e do artigo 855-B da CLT. Deixam claro que é necessário nas seguintes situações: mandado de segurança, ação rescisória, homologação de acordo extrajudicial e recurso ao TST. No entanto, em ações ordinárias, nas varas do trabalho e até mesmo em agravo de petição, é possível atuar sem advogado. Lembre-se também sobre as questões de procedimento no processo do trabalho. Quais são esses procedimentos? Audiências una, audiência do rito sumário e audiências do rito sumaríssimo. Quais são os requisitos? O que é necessário para que cada uma seja estipulada? Então, veja só, sobre o procedimento sumaríssimo, a prova ela vai trazer questões sobre, por exemplo, a audiência una. E o que é que acontece? A audiência una, ela é uma audiência que concentra ali todos os atos em uma só audiência, que é a audiência de conciliação, de instrução e de julgamento, em um único ato, em uma única audiência. E ela ocorre nas causas cujo valor está entre 2 e 40 salários mínimos. E onde é que a gente acha essa fundamentação? Lá no artigo 852-A da CLT, sendo marcada pela celeridade e pela oralidade, certo? Mas é bom também vocês darem uma olhada nos outros dois ritos que tem no processo do trabalho e dar uma especial atenção
para o rito da audiência una, certo? E por fim, questões sobre a apresentação da contestação, tanto no PJE quanto oralmente em audiência. Vocês vão encontrar essa explicação e essa fundamentação lá no artigo 847 da CLT, que foi alterado aí pela reforma trabalhista e que ele estabelece que o reclamado ele pode apresentar a defesa até a audiência inaugural, inclusive por meio eletrônico previamente ou oralmente durante a audiência. Lembrar do prazo, que é de 20 minutos, quando essa defesa ela é apresentada de forma oral. E aqui a gente pode aplicar também a súmula 263 do TST. Então, turma, aqui são os pontos principais que estarão na nossa prova. Então, peguem essa fundamentação que está aqui nesse vídeo, esses principais pontos que foram explicados para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar na legenda um breve resumo sobre cada item que nós conversamos aqui nesse vídeo de revisão. E eu desejo para vocês uma excelente prova, bons estudos e que tudo dê muito certo. Vamos gabaritar, tá ok? Um beijo!